Olá a todos, vamos começar mais uma edição do nosso Diário Gol e uma edição histórica, principalmente para o torcedor do Botafogo, que nessa sexta-feira vai ser uma sexta-feira de muita comemoração, né? Não valeu o título, se fosse no estilo antigo dos mundiais, o Botafogo já estava comemorando aí a vitória sobre o campeão europeu e ia levantando a taça, para já ainda tem que correr atrás da classificação, mas vamos lá, é sexta para comemorar, né? É sexta para comemorar e com muitos motivos, né? E também tem para o torcedor do Flamengo um teste hoje, então vamos começar a ver aí o que de melhor aconteceu ontem, o que vai acontecer nessa sexta-feira e no fim de semana também desse Mundial, que vamos lá, para mim está sendo bastante divertido. Então, vamos ao site. Bem, o site hoje é dominado pelo Botafogo, claro, né? A gente vai ter aqui homenagens do Luiz Henrique exaltando o trabalho do Botafogo, vai ter assim uma explicação do Carlos Ramos sobre como foi o plano tático para o Botafogo derrubar o PSG, o campeão europeu. Tem aqui a crônica do jogo, então vamos continuar. Primeiro, falar um pouco desse jogo, né? Que jogo que fez o Botafogo. O Botafogo tinha a ideia muito clara do que era preciso para bater o PSG. O Renato Paiva sabe que ia enfrentar um time mais completo do mundo, o melhor time do mundo, vamos lá. O PSG tem pouquíssimos pontos fracos, e o PSG que foi com força praticamente máxima, né? Poupou ali principalmente o Nuno Mendes, o João Neves, jogadores que estavam mais desgastados, mas tentou levar o que tinha de melhor. Então não foi assim uma derrota contra time misto, time reserva, não. O PSG foi com força praticamente máxima e os jogadores que não estavam em campos era mesmo por questões físicas, por questão de desgaste. E o Botafogo fez um jogo quase perfeito. Você vê ali, se você for ver o resumo do jogo hoje, para quem não viu o jogo ontem, o PSG praticamente não criou oportunidades, teve ali uma cabeçada bem defendida pelo João, mas o Botafogo também criou, além do gol do Igor Jesus. Que gol, né? A gente sabe que o Igor Jesus já está de saída, é um jogador diferente, um gol especial. E também teve mais uma chance ali, também numa cabeçada ali, a queima-roupa, ou seja, foi um jogo que o PSG teve a bola, mas não soube muito o que fazer com ela, fora algumas chegadas ali do Kvara, né? Não soube muito o que fazer. E foi um jogo que o Luiz Henrique reconheceu que não sabia como atacar esse Botafogo, não encontrou soluções para atacar esse Botafogo. Luiz Henrique disse que foi o time que melhor se defendeu contra o PSG nessa temporada, ou seja, essa temporada especial do PSG, e ninguém conseguiu fazer para o Luiz Henrique o que o Botafogo fez, que foi anular praticamente todo o setor criativo do Botafogo, né? E para quem quer entender melhor como o Renato Paiva viu esse jogo e conseguiu essa proeza, porque o PSG é um timaço, né? É um timaço. O Carlos Ramos trouxe aqui uma avaliação tática do plano do Renato Paiva para anular o Paris Saint-Germain. Então, quem quiser, vai lá ler com mais profundidade como é que foi esse jogo, como é que o Paiva conseguiu espelhar e fechar o meio, né, dando os lados de campo para o PSG, mas ali anulando principalmente um dos pontos fortes, que é o meio campo do PSG e o Vitinha, né? Tá tudo aqui, tem um texto bem completo do Carlos Ramos sobre isso, tá? E então foi uma vitória para o botafoguense comemorar muito, um jogo que não foi aquele jogo que se esperava, foi um jogo de domínio do PSG com a bola, mas não nas ações ofensivas, um jogo que o Botafogo conseguiu fazer um trabalho de transição muito forte e que foi premiado com aquele gol do Igor Jesus. Foi a maior surpresa, provavelmente, desse Mundial de Clubes até aqui? Foi, porque o campeão PSG era o time, é o principal, continua sendo o principal candidato a vencer esse Mundial de Clubes, né? Vamos ser sinceros, o PSG ainda é o time mais forte do mundo, tem craques para todos os lados, tem uma defesa muito forte, tem laterais muito fortes, é um time que o próprio Renato Paiva disse, é o melhor do mundo porque é o mais completo, não tem um setor em que o PSG tenha problemas, mas não foi a primeira surpresa, grande surpresa desse Mundial, não. A primeira grande surpresa desse Mundial foi essa aqui, ó. Inter Miami derrotando de virada o Porto.
Então foi a primeira vitória de um time da MLS sobre um europeu nesse Mundial. E graças a quem? Graças a Lionel Messi, né? Mas não deixa de ser uma surpresa, a gente já vem falando aqui há muito tempo que esse Porto é um Porto que teve problemas em Portugal essa temporada, muita gente fala que é o pior Porto da história, e tem jogado como um dos piores portos da história, com certeza, mas ainda assim se esperava uma vitória tranquila sobre o Inter Miami, e até começou o jogo ali com algum domínio e abrindo o placar com o Samu. No fim, olha, esse Porto mostrou realmente uma bagunça, conseguiram levar o empate e fizeram uma falta que não pode fazer contra um time que tem Messi, né? Então atenção aí também, porque o Messi ainda pode fazer a diferença, o Palmeiras tem que ter atenção, não pode fazer uma falta ali na meia-lua, que o Messi para ele é quase um pênalti, né? Então essa foi para mim a primeira grande surpresa aí. Não a maior, porque a maior o Botafogo, mas o Botafogo é o campeão da Libertadores, pode não ser mais o mesmo time do ano passado, mas ainda assim não deveria ser tanta surpresa, né? Para mim, o Inter Miami, que é um time que é repleto de jogadores semi-amadores, embora tenha ali craques, mas craques veteraníssimos também, vencer o Porto é complicado, viu? E olha, aqui não tivemos no Seattle Sounders Atlético de Madrid uma surpresa, mas esse Seattle Sounders vai se despedir com bons jogos, viu? Fez um bom jogo contra o Botafogo, fez um bom jogo ontem contra o Atlético de Madrid, não se limitou a somente defender, e vou te dizer, podia ter feito mais gols contra o Atlético. Óbvio que o Atlético também perdeu muitos gols, e vamos lá, o Sorloth, se jogasse no Brasil, que ia ter de gente cornetando esse cara, não é brincadeira não, porque o tanto de gol que ele já perdeu nesse Mundial, meu Deus do céu, no Brasil ele ia estar sendo alvo de críticas e com razão, viu? Então esse foi um jogo que foi mais igual do que eu esperava também. Então aqui também para o Botafogo, o Atlético não é esse bicho-papão, tem que ter atenção, porque pode passar mesmo com derrota para o Atlético, e hoje, ao meu ver, o Botafogo vai como favorito, não a ganhar, mas pela vaga, e joga pelo empate, né? Pode avançar até com derrota para a fase mata-mata. Então, segurou o PSG, pode segurar o Atlético, só não pode entrar de salto alto, porque eles também têm Julián Álvares, tem um time com qualidade e não pode dar mole, né? Não pode dar mole, senão vai da euforia para vergonha em pouco tempo. Não pode, Botafogo não pode fazer isso. E quem vai ter seu teste hoje é o Flamengo, né? O Flamengo que enfrenta um rival, que é um rival de Conference League, é um Chelsea que tem um meio-campo também forte, um time milionário, muito forte, mas é um time que coletivamente não chega perto do Paris Saint-Germain. Então, o desafio que tem o Flamengo hoje não é nem perto o mesmo que tinha o Botafogo ontem, tá? E o Flamengo entra até, para mim, em pés de igualdade aqui. Eu acho o Chelsea um pouquinho favorito, porque tem um elenco recheado de grandes promessas, tá? E o Flamengo ainda tem o Arrascaeta que estava ali... Estava em dúvida, com dores no joelho, um desfalque que sempre fará falta se ele não jogar. A princípio joga, treinou e tal, a princípio joga, mas a gente também sabe que é um risco escalar um jogador que tem um histórico de problemas físicos, um risco de perder esse jogador também. Então é uma decisão que o Filipe Luís vai ter, provavelmente se ele tiver condições de entrar em campo, ele vai a campo. Filipe Luís, que já jogou no Chelsea, então é um embate aqui também interessante, um reencontro. E eu espero um jogo equilibrado, tá? Independente, eu acho que o Chelsea aqui é um pouquinho favorito, na minha opinião, novamente, mas eu espero um jogo equilibrado e que o Flamengo pode vencer. O Botafogo venceu ontem o PSG, é óbvio que o Flamengo pode vencer o Chelsea, que não é o time que o PSG é. Então, é um embate que é o embate mais interessante dessa sexta-feira. E no outro jogo do grupo nós temos um Los Angeles e Esperance de Tunis. É um jogo que a gente vai também estudar aí, principalmente a força do Los Angeles para o último confronto contra o Flamengo. Um Flamengo que contra o Esperance não teve assim tantos problemas, não foi um jogo exuberante, mas também não teve assim grandes dificuldades, né? A gente sabe que o Flamengo contra o Los Angeles vai entrar como favorito.
Mas também muito vai depender aqui desse jogo, se vai entrar tranquilo ou não. Se o Flamengo conseguir uma vitória contra o Chelsea, vai entrar para a terceira rodada com outros ares, né? E durante o fim de semana, vocês podem acompanhar sempre no site O Gol, tem a tabela do Mundial de Clubes, todas as estatísticas, artilharia, assistência, jogo a jogo, você pode ver todas as ações, tá? E pode ver também os jogos desse fim de semana, né? Hoje ainda tem o Benfica Auckland City, que é aquilo, não tem nada, não tem a possibilidade do Auckland City fazer frente ao Benfica, esse é um time amador, né? E o Benfica é melhor do que o Porto também, vamos ser sinceros, o Porto é um caso à parte, porque mesmo em Portugal é um Porto que tem feito um cenário bem ruim, né? Atuações bem ruins contra times bem fracos da Liga Portuguesa. Nós vamos ter ainda um Boca Bayern de Munique, ainda nessa noite, um jogaço também. Já no fim de semana já não temos assim tantas atrações, né? Nós vamos ter o fim da segunda rodada para os brasileiros entre o Fluminense e o Ulsan Hyundai, que é um time que se mostrou alguma fragilidade, então o Fluminense entra como favorito e tem que ganhar, porque se não ganhar esse jogo pode complicar, já empatou contra o Dortmund, mesmo sendo superior. É um jogo que o Fluminense precisa somar os 3 pontos e que entra como favorito, porque eu acho que esse Ulsan Hyundai é o time mais fraco desse grupo, tá? Entre os jogos interessantes aqui nós vamos ter um Real Madrid-Pachuca, um Salzburg Al Hilal. O Al Hilal já mostrou que é muito forte, mas o Salzburg também tem um time jovem, com alguns talentos, então é um jogo interessante, embora os nomes possam não chamar atenção. É interessante, nós temos que ver também o Manchester City, que para mim é um dos favoritos também, porque o Guardiola fez uma temporada das piores, a pior temporada da sua história como técnico, e eu acho que o City vem renovado para essa competição e tem levado muito a sério a preparação também com novas caras, e é um City que eu prevejo que vai dar muito trabalho para a próxima temporada. Então, olha, aqui tá tudo que você precisa saber no Gol. Você confere, tá? Você confere a tabela, você confere os jogos, você vê a prévia dos jogos, você vê onde assistiu os jogos, você vê as escalações prováveis de cada time, todas as estatísticas. Não deixe de conferir, tá bom? Então vamos lá, nós ficamos por aqui. Espero que os brasileiros sigam em boa fase. A gente sabe ainda que a gente sabe que os europeus, principalmente os grandes clubes, né? Não os europeus, o Manchester City, o Real Madrid, o próprio PSG, esses são os clubes que são os reais favoritos a ganharem esse Mundial, mas até aqui os times brasileiros têm feito uma boa campanha, têm feito, acima de tudo, exibições que enchem os torcedores de orgulho, né? Porque foram exibições em que os brasileiros foram dominantes, e mesmo quando não foram agora contra o PSG, por exemplo, foi uma atuação muito segura, uma atuação do Botafogo espetacular. Vamos esperar que continue assim, e semana que vem estamos de volta acompanhando mais desse Mundial de Clubes.